A paz do Senhor, querido professor. Estamos em mais um EBD Online. E que alegria de estar aqui com vocês em mais uma lição, né? Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 9, onde o tema é quem são os obreiros, né? E diáconos. Veja que lição bem interessante para os nossos pré-adolescentes. Não deixe de fazer aquele momento de devocional, tá certo? Aproveitando aqui na nossa lição mesmo, ela vem com o devocional da semana. E aí, você já começou a colocar em prática de todos os dias, né? Na segunda-feira, terça, até o sábado, mandar o texto bíblico para o grupo, para que eles comecem a ler sobre o texto. Se já começou, hoje é a oportunidade de você pegar um ou dois pré-adolescentes e pedir para que eles expliquem o que foi que eles acharam desse devocional da semana, né? Ou você pode fazer na próxima semana, deixar uma quantidade de pré-adolescente, dependendo da sua sala, responsável em estudar o texto bíblico de acordo com o devocional. O devocional da segunda-feira vai ficar Joãozinho e Zé. Quando for para as meninas, né, no devocional da terça-feira vai ficar Sabrina e Clarinha. Então, e dê oportunidade para que eles possam falar o que foi que eles refletiram sobre a questão do devocional. É muito importante, porque você vai estar exercitando no seu pré-adolescente o desejo por ler a palavra de Deus, aprender e colocar em prática. Amém? A lição de hoje se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 10, e 2 Timóteo 2 e 15. Não deixe de fazer a leitura alternada com eles, ou até mesmo escolher um pré-adolescente para fazer esse momento de leitura, né? É um pouco o complemento das lições anteriores, o texto bíblico que a gente está lendo. Então, não deixe de aproveitar esse momento de leitura. Eu vou ler para vocês apenas 2 Timóteo, capítulo 2, e o 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o 2 Timóteo 2 e 15. Ou seja, quem são os obreiros e os diáconos? São pessoas que se apresentam diante de Deus e diante da igreja como obreiros aprovados, né? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Isso é muito importante. É uma das características mais importantes dos obreiros. E aí você pode estar fazendo essa leitura, perguntando também ao pré-adolescente o que eles acham a respeito de ser exemplo, né? Porque os obreiros, muitos espelham, principalmente se você estiver numa sala de meninos, você pode estar perguntando, tem alguém no ministério que você se espelha, que você observe de, quando eu crescer eu quero pregar igual aquele pastor, eu quero pregar igual aquele presbítero, eu quero servir a igreja igual aquele diácono. E aí deixa eles falarem. Se for uma menina, uma irmã que lidera o círculo de oração, que lidera o grupo jovem, ou o grupo de adolescentes mesmo da igreja, que eles a olham, admiram, e dizem, quando eu crescer. Provavelmente eles têm alguém na igreja, ou até mesmo os pais dele, que eles olham, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Então, deixe eles falarem um pouco. Lá na Bíblia diz, em Mateus, capítulo 20, versículo 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, o nosso Jesus, ele veio servir a igreja. E por que o diácono não poderia servir também? Que é uma das funções que ele tem. A nossa lição, ela tem 3 objetivos: explicar que o diácono cuida da ordem na igreja, ensinar a missão de servir do ministério diaconal e delinear a importância do diácono para o funcionamento da igreja. É deixar claro a importância da função do diácono, o quanto ele é útil, o quanto ele é importante, o quanto é especial ter essa responsabilidade que Deus o deu a ele, né? Então, toda a nossa lição vai deixar bastante claro a respeito disso. O ponto 1 da nossa lição fala que o diácono é alguém que zela pela ordem do culto, né? E aí vocês vão perguntar se eles já começaram a observar aqueles irmãos que ficam na porta,
que ficam em lugares centrais no templo, observando, carregando uma cadeira, organizando a oferta. E eles vão dizer: já observei, tia, já observei, tio. E aí você vai dizer: a grande maioria são quem? Diáconos, que estão ali para manter a ordem do templo e para servir a igreja, né? E o ponto A fala sobre os primeiros diáconos e depois sobre a forma de servir, né? Com o avanço da igreja primitiva, os apóstolos estavam com dificuldades em manter a ordem nos cultos. Dessa forma, tinha gente ficando sem assistência e cuidado, especialmente as viúvas e as idosas, o que não era bom, na verdade. Por quê? O trabalho em si não é só dentro do templo, mas é dando assistência às famílias, é visitando a viúva, é procurando saber se aquela pessoa que não tem, que já tem uma certa idade, está tendo alimento para comer, é às vezes levando uma ceia, é levando um alimento. Então, esse é um trabalho importante. E o que estava acontecendo naquela época é que eles não estavam tendo tempo por causa da quantidade de obreiros e por conta da dimensão do trabalho crescendo, eles não estavam conseguindo dar total assistência, né? Aí a lição diz assim: para resolver essa situação e dar fim no problema social da igreja, eles decidiram escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para trabalhar. Precisa, sim, ser escolhido por Deus e ter o Espírito Santo na vida. Ponto B fala sobre as formas de servir, né? Os diáconos não podiam permitir nenhuma injustiça na igreja, ou seja, tratar todo mundo por igual, tratar cada irmãozinho da igreja por igual, para não ter injustiça nenhuma, né? Tratando igual, vendo que realmente escutando os dois, auxiliando da mesma forma. Não podia haver pessoas recebendo atenção e outras não. Assim, eles atendiam às necessidades de todos e supervisionavam tudo o que acontecia durante o culto. Em nossas igrejas atualmente, os diáconos, né, ficam à disposição do pastor e da igreja e servem no que for preciso. Por isso que a grande maioria fica onde? Nas portas ou então em pontos centrais no templo. E às vezes quando o pastor ele precisa, ele faz um sinal. Por quê? Porque o diácono ele fica atento a todos os movimentos do culto e ficam atentos também a qualquer movimento que o pastor for solicitar, né? Eles fazem visitas, recebem as pessoas que vão à igreja e ainda devem estar prontos para servir ao rebanho nas obras sociais, né? Quer servir na viúva, servindo ao órfão, servindo ceia nas casas das pessoas que estão enfermas, cuidando dessa forma, né? Então, essa é uma das formas de servir do diácono. O ponto 2 da nossa lição fala que aqueles que servem a igreja, né? Os diáconos, eles foram escolhidos para servir a igreja. E o maior exemplo, quem era o maior modelo? Jesus. Jesus foi um dos maiores modelos de diácono. Por quê? Porque ele serviu a igreja enquanto esteve aqui na terra. Então, você pode, querido professor, trazer exemplos de serviços que o nosso Jesus ele fez enquanto esteve aqui na terra, né? Isso é muito importante. Então, assim como Jesus serviu, os diáconos também têm essa responsabilidade. O ponto 3 da nossa lição fala cooperando para o funcionamento da igreja. É entender que cada um tem a sua função e a sua importância. Que nem todo mundo que está ali na sala vai ser obreiro, vai ser presbítero, vai ser diácono, né? Embora todos foram chamados para o quê? Para servir, né? E manter o trabalho do Senhor avançando. Mas o diácono, ele vem cooperando para o quê? O bom funcionamento da igreja. É um obreiro super necessário. A nossa lição deixa aqui bem claro que é um obreiro necessário, né? Durante os cultos, ele avalia, ele observa se está tudo em ordem. E se não estiver, é alguém que está precisando de uma cadeira, é o pastor que está precisando de uma água, e ele vai lá e auxilia, né?
E aí o ponto B fala assim, cooperadores. Atualmente, os diáconos cooperam em várias atividades. Entretanto, nada impede de, sob a orientação do pastor, trabalharem como líderes de um grupo, dirigente de cultos e até professores da escola dominical. Ou seja, não é só ficar nos cultos de domingo, culto de família, não. É poder participar e ajudar na escola dominical, né? Ou ser líder, dependendo de um grupo de jovens, ou líder dos irmãos que saem ao campo. Então, pode também ter essa função, né? Mais de uma função. Assim poderão ajudar a igreja observados pelos pastores, como acontecia na igreja primitiva, né? Eles eram observados e investigados de tudo aquilo que eles estavam fazendo. A conclusão da nossa lição diz assim: servir aos irmãos deve ser um prazer para todo servo de Deus. A igreja foi chamada para o serviço cristão. Essa é o nosso chamado, né? Servir, né? Independente da função ou não de diácono, mas nós fomos chamados para servir. Se a gente vê uma pessoa que está passando necessidade, por que não ajudar? Ou então, se aquele coleguinha lá da igreja está passando por uma dificuldade muito grande e eu não tenho como ajudar, mas eu posso chegar até a minha professora da escola dominical, eu posso chegar até o diácono da minha igreja e passar para ele a situação e ele, como um homem sábio, poder ajudar, poder cooperar, né? E ali eu também vou estar servindo, porque eu, de alguma forma, ajudei. Então, deixe isso claro para o seu pré-adolescente, que ele também pode ajudar de alguma forma. E que todos foram chamados para servir, né? Servir todos com igualdade, servir todos com coração grato, com coração bom, porque é disso que o Senhor se agrada, da intenção do nosso coração. Então, o diácono, ele foi chamado para bem servir e cooperar na obra do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve, tá certo? Compartilha com os teus amigos e não deixa de curtir nem comentar o nosso vídeo. Isso é muito importante para cada vez mais a gente estar melhorando no trabalho do Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.